E aí, gente, essa é mais uma entrevista em português com um cara que mistura o talento de ensino de inglês com humor e já que a Anitta tem uma música chamada de Girl from Rio, He's a Boy from Rio, que é a maneira de se dizer carioca, né? Para quem está assistindo Yeah. de fora. Bem-vindo ao canal. Ele é o Vitor Freitas, ele é tão fanático quanto eu, que o Freitas dele nas redes sociais está com PH. Como é que você está hoje? Eu tô de boa, eu tô de boa. What's up, my friend? How you doing? I'm doing good. I'm I'm doing doing good, good. good. I'm very good. É, Yeah. eu não sei nem que acento é esse, que sotaque é esse. Esse é o Vitor, Carioca English. não, Carioca o English seu fala é o assim, very carioca, o good. seu é o carioca English, mas o que eu fiz, eu não sei que sotaque que eu fiz para te responder. E aí, o que você me conta? Como que começou tudo isso, essa brincadeira? Da onde vem? Como é que você se interessou por inglês? Veio dos esportes? Conta tudo pra gente, por favor. Cara, sabe o que acontece? É uma história engraçada até. Por que Aham, que eu bato nessa tecla do Carioca English? Na verdade, eu falo mais Brazilian English, right? Brazilian uhum, accent. yeah, Eu falo sotaque brasileiro. Porque uhum, as pessoas têm muito medo do sotaque brasileiro e eu acho que esse medo vem da ignorância, né? Por exemplo, teve uma vez, eu morei em Abu Dhabi, Dubai, por 5 anos da minha vida. sim. Daí teve essa história começou porque eu faço o sotaque do Brazilian accent, começou por Uhum, causa dessa história. Eu uhum, saí, um amigo meu, a gente foi numa pub lá em Abu Dhabi, uma pub irlandesa. Daí esse meu amigo não falava inglês, eu já falava inglês fluente quando fui para Abu Dhabi. Ele não falava inglês direito, ele tinha um sotaque muito, mas muito carregado mesmo. Esse amigo, ele descolou uma gringa muito linda lá. Só que ele falava Brasil, oh, my friend, come here, no, I don't do, I know do this. Ele fala desse jeito. E a gringa, cara, ela achou o sotaque do cara sexy. Achou o sotaque brasileiro que a gente tem, esse sotaque carregado de falar have beer in my house. Não é nem sotaque, né? Tá errado até. Mas uhum. ela gostou. Então, aquilo deu um clique na minha mente. Falou assim, pô, tanta gente no Brasil que estuda inglês. Às vezes o cara já tá num nível que ele já consegue se comunicar perfeitamente, ele só tem o sotaque carregado. Ele tem vergonha daquele sotaque. Aquilo clicou na minha mente. Falei, caramba, as pessoas acham sexy, na verdade, né? E eu via que o pessoal que não tinha sotaque, tipo, falava inglês fluente e com menos sotaque Uhum. brasileiro possível, esse pessoal ele se dava bem se eles mandassem um papo que a menina gostasse. Mas se fosse alguma coisa para ele rely on the accent, para ele ficar mais ligado no accent, ele não ia ganhar ninguém pelo accent. E aquilo clicou na minha mente, eu pensei, cara, o nosso sotaque é sexy. Uhum, O nosso, por mais engraçado que seja o uhum, sotaque brasileiro falando inglês, ele só é uhum. engraçado para outro brasileiro, porque para o pessoal de fora eles acham bonitinho, eles acham legal. Mas isso tem a ver com os esportes também. Tem uma história de esporte envolvida aí, não tem? Que você era apaixonado por esportes, daí teve que viajar, daí se aperfeiçoou no inglês. Como é que é isso? Conta para nós. Ah, sim, né? Eu falava inglês aqui no Brasil porque eu fui fazer mestrado na época de engenharia. Eu sou engenheiro formado, engenheiro mecânico. Aí eu fui Hum, fazer mestrado em engenharia e precisava falar inglês, não, precisava uhum, saber inglês no sentido de você ler artigos em inglês, saber sim, bem inglês, mas não necessariamente sim. falar, né? Uhum, Aí eu comecei a estudar inglês por causa disso e porque eu tinha muita curiosidade uhum, mesmo em saber que o pessoal de fora do Brasil pensava, né? O que era engraçado para eles, o que era interessante, qual que eram as opiniões deles sobre política, eu só tinha curiosidade mesmo para estudar. Daí esse sotaque brasileiro mesmo surgiu mais também, né, com essa história que eu saí com meu amigo, mas também com o pessoal do uhum. jiu-jitsu, que eu também sou do jiu-jitsu, né? Fica meio confuso agora, né? Engenheiro, jiu-jitsu, o que esse cara faz? Na verdade, na verdade, as coisas foram acontecendo do mesmo jeito, né? A vida é misturada. O pessoal do jiu-jitsu é um pessoal machão, assim, né? Meio, tipo, posturado, meio Sim, machão, os caras bombados, forte. sim. Aí eles têm esse sotaque mesmo, oh, what's up, my friend? Blá, 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 no, I don't do this. E eles têm um Uhum, sotaque meio que de carioca, assim, meio que uhum, de
pesado e forte, eles não têm vergonha de falar inglês com sotaque brasileiro, eles são cara cheio, todo confiante, forte, né? Daí eu tirei desses meus alunos, né? Eu comecei a dar aula de graça para o pessoal do jiu-jitsu, que eu estava trabalhando lá em Dubai, dando aula para o exército lá de jiu-jitsu. E aí eu era o cara referência do inglês. Daí as pessoas, quando tinham um problema, queria ligar para um banco, queria fazer algum tipo de coisa que tivesse que envolver inglês, eles me pediam. E aí eu sempre muito maneiro, eu vou lá, ajudo e tal. Daí comecei a dar aula de inglês de graça, até um dia que eu decidi monetizar isso. Eu falei, não, vou dar aula de inglês então, beleza. E quando que as mídias sociais surgiram no meio de tudo isso? Pô, as mídias sociais surgiram? Boa pergunta. A mídia social surgiu quando estava surgindo o TikTok. Nessa época ali, eu estava estudando um pouquinho de marketing digital só para não ficar para trás dessa onda, né? Que eu vi acontecendo uma onda do marketing digital, eu falei, então beleza, deixa eu estudar um pouquinho. Nunca fui muito chegado a marketing, mas aí eu fui estudar um pouco porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar coisas diferentes e gosta de ver o que está acontecendo, por que está tendo tanto hype no marketing digital. Daí, quando você estuda marketing digital, é meio que um movimento natural você se ligar mais nas mídias sociais. Uma dessas mídias que estava surgindo, entre aspas, né, era o TikTok. Aí no TikTok eu falei, é só fazer um vídeo ali, que tem que ser, às vezes é engraçado, ou de dança, que dança eu sou horrível, então não tem como dançar, vou ter que falar alguma coisa. Aí eu comecei a postar vídeos. Os primeiros vídeos foram horríveis. Eu não consigo ficar olhando para a câmera direito e tu não sabe a cara que tu vai fazer, mas aí eu segui aquela lógica que eu aplico no curso de inglês, né, que eu ensino às pessoas, que é a lógica do todo santo dia. Não tem como você fazer algo todo santo dia e continuar ruim naquilo. Não tem como. O nosso cérebro tem um sexto sentido de perceber padrões. Então, se você fizer todo dia, você vai melhorar. Então, eu fico ficando cada vez menos pior no TikTok, até um momento que deu alguns virais até. Eu tenho um amigo inglês que ele fala para mim muito, e ele tem toda a razão, que quando se aprende uma língua, não importa o tempo, o que importa é a consistência. Eu acho que você vai concordar com isso. Porque mesmo que você brincando, porque você tem duas características que me chamaram a atenção, porque eu fico ali no TikTok, como eu sou mais velho que todo mundo, eu falo que eu sou uma pessoa que estuda inglês desde a era do carbono, de tão velho que eu sou, então eu fico observando todo mundo. Quando eu vi seus vídeos, tem algumas características que a gente tem, alguns têm, outros não têm. E você, junto com essas brincadeiras, você tem essa característica que é muito importante, é ter carisma, né? Então, assim, por mais congelado que você fica ou transpareça perante uma câmera, eu nunca vi, porque eu sempre rachei o bico de rir, né? Quando eu vejo seus vídeos, quando aparece no meu For You lá, você tem essa facilidade, né, de trazer o boy from Rio junto com, ao ensinar ao mesmo tempo, e a pessoa está falando, peraí, ele está falando inglês com um R puxado do Rio, da onde vem esse R, quem não te conhece? Eu já tive um aluno de São Paulo que uma vez falou para mim, I work, falou, maravilhoso, gostei do seu R aí, mas o teu R, o R do inglês que a gente tem que usar nesse momento é o meu R do interior, porta, porteira, portão, né, work. Daí a gente começa a rir, mas é isso mesmo. E da onde você tira as ideias para esses vídeos, né, de última hora? A gente conversou outro dia aí, mas da onde você tira essas ideias? Da onde elas vêm? Dos seus alunos? Eu tiro do dia a dia. Alguma coisa está acontecendo que clica na minha mente, aí eu vou lá e conto uma história. Geralmente voltada para a ideia. Eu tenho uma framework assim que eu trabalho, que é o seguinte: se você quiser fazer um vídeo ali no TikTok para dar certo, o mais importante é você trigger the emotions, né? Tu tem que fazer o trigger das emoções, provocar as emoções nas pessoas. Por quê? Por que provocar emoções nas pessoas? O nosso cérebro, ele é programado a lembrar de tudo aquilo que nos emociona. E ele também é programado a esquecer de tudo aquilo que não nos emociona. Então, o X da questão, em qualquer assunto que você for fazer na tua vida,
a emocional está totalmente agarrada com a parte racional. Então você pode usar isso a teu favor. Qual que é o objetivo que eu tenho? Emocionar alguém. Como que eu vou emocionar alguém no vídeo? Contando uma história que eu me sentiria desconfortável de contar, uma história de vergonha que aconteceu na minha vida, uma história que eu me ferrei bastante, uma história que eu fiquei feliz, muito feliz. É só isso. Tu olha só para alguma história que te emocionou muito e você coloca essa história no vídeo. E se você colocar essa história no vídeo de uma forma em que as pessoas consigam captar aquela mensagem que você queria passar, elas também provavelmente vão se emocionar e o vídeo vai naturalmente viralizar. É a identificação, eu concordo com você. Deixa eu te perguntar uma coisa, Vitor. É uma coisa que eu recebo todo dia quando eu estou ensinando. Tem como aprender inglês tão rápido assim? Porque tem gente que Tem, quer aprender inglês para ontem. Como é que você tem. aprende inglês assim na sua visão? Para ontem não tem como, não, mas tem como aprender rápido, tem como aprender bastante rápido. Aham, E não tem como dar um número exato, sim, mas com certeza já tiveram pessoas que conseguiram aprender em três sim, meses. O cara não vai ficar fluente e bizarramente bom no sim, inglês em 3 meses. sim, Mas tem gente que vai conseguir aprender o suficiente para conseguir andar com as suas próprias sim. pernas e se comunicar bem, e dali em diante o cara vai ficar muito bom. Mas o que eu Uhum, acredito é o seguinte: eu uhum, acredito que talento é secundário, né? Capacidade cognitiva, ela fica em sim, segundo plano. A sim. questão é você fazer um desafio de fazer alguma coisa todo santo dia. Porque se Uhum, você parar para pensar em qualquer coisa que você faz muito bem hoje em dia, você vai pensar e com certeza vai ter algum tipo de emoção ligada com essa coisa que você faz. Com certeza também essa coisa já foi um hábito em algum momento sim. da sua vida, Uhum, ou é um hábito na sua vida uhum, agora. Então, uhum, tudo se resume a quanto tempo você faz isso, tempo de fazeção, né? Vamos colocar essa palavra nova aí, fazeção. Você fazendo o negócio ali por um intervalo de tempo sim, e o quão consistente você é naquilo que você faz. Então, se sim. você aprender a estudar, já é o principal, já é o primeiro, Uhum, né? uhum, Por que, que eu não gosto muito de falar de método de inglês antes? Porque o método também é secundário, assim como a capacidade sim. sua de entender as coisas é secundária, né? Uhum, Por que, que o método vai ser secundário? Porque não adianta nada você ter um método de um poliglota, cara muito bom, que aprende muito rápido as coisas, mas você não sim, aplica. Você vai lá, faz o negócio sim. 3 vezes por semana, depois esquece, depois faz todo dia, depois Sim. esquece. Isso aí você nunca vai ter uma Uhum, evolução. O uhum, principal é aprender a aprender e aprender a construir o hábito de aprender. Essa parte de construir o hábito é a mais sim. importante do que o método. Se você tiver o pior método do mundo e você estudar todo santo dia, em algum momento você já vai conseguir perceber que Sim. aquele método não é tão bom, você vai se reajustar e você vai garantir que você vai chegar à fluência em algum determinado período de tempo. Eu bato muito na tecla do Eu hábito. concordo absolutamente com você. Eu trabalho com método, mas o método, eu digo para os meus alunos que eles são só um guia. A gente tem dia que usa método, tem dia que não usa. Eu vou te dizer no que mais eu concordo com você. Tudo que você quer aprender de coração, como você disse, como se relacionar à emoção, você arranja tempo. Tudo que você não quer aprender ou não quer fazer, você nunca vai encontrar tempo. Então, é exatamente isso que você está falando. O que a gente gosta, a gente vai sempre se dedicar, não importa o método, não importa quem, não importa onde. Como você se sentiu quando o teu conteúdo explodiu, quando isso pegou, quando você ficou conhecido na mídia por fazer isso? Porque no meu For You, teus vídeos passam direto. Como é que você se sente? Boa pergunta. Como que eu não parei para pensar nessa pergunta? Vou ser honesto com você. Como que eu senti? A primeira coisa que vem na minha mente é quando um vídeo viraliza, é Exato. muito gostoso. Uhum, É muito gostoso, é muito bom. uhum, Porque tudo que eu faço, tudo que eu pego para fazer na vida, eu uhum. pego com essa intenção de fazer todo santo dia. Porque Sim, eu realmente faço desse jeito e eu realmente sim, aprendo as coisas desse jeito, sim. né, fazendo todo santo dia.
Aí sim. eu peguei esse vídeo para fazer esses vídeos da internet, do TikTok, fazia todo dia, Uhum. e todo dia estava sendo horrível, né? Porque no início é sempre ruim pra caramba, é horrível. Mas aí quando Uhum. chega no momento que você acerta é muito Uhum. gostoso. É muito gostoso. Uhum. Você vê. É muito gostoso. Pega no teu ego, você se sente mais poderoso, é muito gostoso. Já te reconheceram nas ruas? Nas ruas, não, porque eu não tenho saído muito. Eu cheguei no Brasil tem uns 5 dias. Meu Uhum. conteúdo geralmente é brasileiro que vai me conhecer. Sim, Não, mas eu já fui repostado em página de Instagram, que é página voltada, página grande voltada para meme. Já fui repostado lá. Já fui sim, repostado por alguns americanos que moram no sim, Brasil, que fazem conteúdo em inglês também. sim, Mas na rua mesmo, não, já fui reconhecido virtualmente por outras pessoas famosas que começaram a me seguir também, já fui reconhecido assim, mas na sim. rua não. Cheguei no Brasil agora há pouco tempo. Beleza. Qual é o futuro do inglês? Híbrido, à distância ou essa 15 second generation que está surgindo aí, na sua Eu acho que opinião? vai ficar entre essa. Não que eu concorde, mas eu acho que vai ficar nessa questão do 15 Second Generation Uhum, e mais online. Eu acho que as pessoas, especialmente essa nova geração, eles vão querer, talvez eu esteja enganado, né? Eles vão querer menos essa interação pessoa a pessoa, né? Eu acho que eles vão querer mais essa interação virtual. eu tenho escola há muitos anos, como eu já te falei, e eu me lembro que em 2009 eu comecei a oferecer o curso online. Antes de pandemia, antes de tudo, e eu tive o interesse de 3 alunos. Porque eu já falava, você tem o conforto de não sair de casa, e as pessoas ficavam travadas por causa do in-person learning, realmente. Eu tenho alunos de São Paulo que me dizem que fazem aula de yoga online. Eu falo, gente, que bacana. O inglês abre portas, fecha portas, é um quebra-cabeça. O que que é o inglês para você? Como você define o inglês? Essa pergunta é profunda, eu gostei. Vamos lá. Em inglês, para mim, ele abre portas, mas muito além do que o normal que as pessoas imaginam. Né? Quando você não fala inglês, você imagina que o inglês vai te dar mais dinheiro e você está certo. Uhum, A probabilidade de você conseguir um emprego que pague mais é muito maior, porque você pode sim, trabalhar fora do Brasil e também dentro do Brasil você pode ganhar mais dinheiro. As pessoas sim. geralmente pensam nisso. As pessoas geralmente pensam também que vão se sentir mais poderosas pelo fato Sim. de falar uma segunda língua, né? Vai Uhum. impressionar os amigos quando estiver na rodinha de conversa. E também é verdade, também acontece, as pessoas também curtem quem fala mais de uma língua. Sim. Mas uma coisa que é muito interessante, que o inglês, para você que é brasileiro de qualquer nacionalidade que você seja, se for, Uhum. ele muda e faz você se entender como brasileiro melhor. Mas por que, Sim. que eu falo isso, Vitor? Qual que é o sentido disso, Vitor? Pô, como que eu vou aprender a ser brasileiro, vou me entender como brasileiro melhor quando eu Sim. estudo a cultura americana ou inglesa, ou estudo a língua inglesa? Pelo seguinte fato, que a gente entende as coisas por Hum. meio de comparação. Por exemplo, você me Uhum. pergunta, Vitor, você é alto ou você é baixo? Eu tenho 1,80 m, mas quando eu estava em Amsterdã agora, eu sou baixo. Tinha um monte de mulher que era mais alta Sim. do que eu lá Sim. na Holanda. Tipo, não era alto. Sim. 1,80 m é o mais baixo dos Sim. altos, ou nem é alto lá na Holanda, na verdade. Sim. Cara, eu sou alto em comparação a quem for mais baixo do que eu, e sou baixo em comparação a quem for mais Uhum. alto que eu. Então a gente entende as coisas comparando. Uhum. Quando você fala só português, você não consegue comparar o português com nada, porque você não tem uma outra referência. Então, se você estuda a língua inglesa, aprende como os ingleses, como as pessoas que Uhum. falam a língua inglesa constroem uma frase, como Uhum. eles são mais ou menos formais, como eles são mais ou menos diretos, como eles Uhum. são mais ou menos isso. A língua Sim. faz o jeito que você raciocina Uhum. segundo as coisas. Isso é Uhum. comprovado por pessoas que estudam linguistics, né? Sim. Se você pegar uma fileira imagina comigo aqui, uma fileira de 3 pedras. Sim. Aí eu pergunto para você, qual que é a primeira pedra dessa fileira? Uhum. Os brasileiros geralmente respondem, é essa aqui.
da esquerda, né? Suponha que a Sim, da esquerda é a sim. primeira. Os caras vão da esquerda para a direita É. primeiro. Aham. Mas se você perguntar para um cara que fala árabe, ele já escreve da direita para a esquerda, pergunta Exato, qual é a primeira para ele, ele vai exato. dizer que é a da direita. A gente Exato. pensa dentro da caixinha do nosso idioma mesmo. Eu fiz um exercício desse no mestrado, quando eu estudei Applied Linguistics, uma das matérias do mestrado que eu tive, o professor perguntou assim, ele escreveu tree na lousa Uhum. e pediu para a gente visualizar uma árvore. Então, o canadense visualizou uma maple tree, visualizei uma árvore brasileira, que era aquela árvore robusta. Então, ele falou uma coisa exatamente o que você falou. Toda língua que você aprende, não importa a sua nacionalidade, ela vai estar atrelada, querendo ou não, à sua cultura. Então, é exatamente isso. Você e eu, como brasileiros, enxergamos uma árvore de uma forma. Todo mundo sabe que TREE é árvore, para quem estuda inglês. Sim, Mas como você visualiza essa árvore é de uma outra forma. sim. Se você Então, mora é nos Alpes exatamente suíços, isso. você vai imaginar uma Exatamente. árvore diferente, porque a vegetação de Exato. lá é diferente. Exato. Todos Exato. nós temos o nosso referencial. Exato. Uma última pergunta antes da gente ir para o bate-bola jogo rápido. Se você pudesse encontrar com você mesmo 5 anos atrás, o que você diria para você sobre o futuro? Eu começaria esse movimento que eu comecei há 2 anos atrás, mais cedo. Uhum, E também falaria para mim assim, Vitor, uma coisa é muito, muito, mas muito importante mesmo que você tem que fazer. uhum. Compre Bitcoin. Meu Deus, muito bom. Agora a gente vai para o bate-bola jogo rápido, Vamos aonde lá. eu te pergunto algumas coisas, você responde o que vier à cabeça, daí eu vou para Berlinda e você faz a mesma coisa. Tá. O Brasil é, Brasil é gigante. inglês é, Inglês é amazing. amigos são. São leais. Se você tivesse que se definir em uma palavra, essa palavra seria Força. paz é. Se confunde com felicidade. A palavra mais bonita em português para mim é. Terezinha, nome da minha mãe. Que bonito. A palavra mais bonita em inglês para mim é. Amazing. Wonderful. Se eu pudesse escolher uma outra língua para aprender que não fosse o inglês, eu aprenderia? Japonês. Muito bom. Inglês pelo mundo é. Inglês pelo mundo é essencial. Muito bom. Agora eu estou na Berlinda, é a sua vez. Tá, vamos lá. É... Qual foi o momento mais engraçado para você em toda a sua experiência dando aula de inglês? Essa é boa. Uma vez, quando eu trabalhava para uma escola franqueada e a diretora era muito minha amiga, e ela chegou e perguntou para um aluno assim, How are you? Ele falou assim, João. E ele era muito meu amigo. Eu falei, não, querida, ela não perguntou o seu nome, ela perguntou como Já você estava está. esperando. E depois que ela saiu, eu quase matei ele. Eu falei, você quer que eu perca meu emprego? Ele mandou, ela mandou, how are you? Ele, João. Eu falei, meu Deus. Então, eu não esqueço essa história nunca, entendeu? O que você faria se você Hum, fosse forçado a parar de dar aulas de inglês agora? Qual seria o caminho profissional que você tomaria? teria que ser alguma coisa com inglês, ou eu seria intérprete, ou eu seria tradutor, ou eu seria outra coisa, mas tem que ter inglês no meio, entendeu? Resuma, resuma, resuma o fato de você falar inglês hoje em dia muito bem em uma Hum, palavra só: dedicação. dedicação. Qual foi a principal emoção que te levou a gostar tanto de inglês ou, na verdade, estudar inglês? Ver a Madonna na televisão em 1985 e achá-la lindíssima e não entender uma palavra do que ela estava falando.
Muito bom, muito bom. Se você tivesse que voltar 5 anos atrás, o que você Uhum. falaria para você mesmo? You will have a bumpy road ahead of you, but keep going. Isso que Very eu good, diria. very good. Qual é o dobro do triplo do dobro de 3? Não, tô brincando. Ih, eu sou de humanas, eu não sou de exatas, não. Ah, pula, pula. Ah, Depois da língua inglesa, qual é outra hum. língua que você gostaria de aprender ou que você até mesmo aprendeu, que você acha muito legal? Que eu gostaria de aprender francês. Francês. Eu acho o som muito bonito também. Mas eu preciso de tempo. E agora tem as crianças, tem os filhos que vêm em primeiro lugar na questão de estudo, né? Aham. Então, daí Você sabe quando que sobrar um francês tem tempo. um vocabulário muito parecido com o inglês, Tem, né? tem. Tá tudo É, interligado ali, né? Bom, então vamos lá. Chegamos ao fim da entrevista e para todo convidado sempre eu tenho uma frase, uma citação, um aprendizado. E para você, eu vou falar na parte de aprendizado voltado a mim, como teu espectador, no TikTok, na telinha pequena, enfim. A primeira vez que eu vi o seu conteúdo, eu já comecei a rir. Então, tudo que tem um humor sagaz e inteligente me chama atenção. Eu lembro que eu falei com você pelo Instagram muitos meses atrás, te convidando para uma entrevista nesse modesto canal, mas eu tô em todas as mídias aumentando um pouquinho. E eu acho assim que a forma que você coloca o conteúdo, da forma divertida e da forma informativa, é o que a gente precisa. Então, é o que a palavra que se aprende de você é dedicação, talento, consistência e humor. Continue, por favor, porque você é como a gente fala em inglês, você é um asset no meio thank you. e vai continuar trazendo e tirando muita risada desse povo brasileiro que precisa aprender inglês. Dessa forma, espero que dessa entrevista tenha nascido uma grande, longa e profícua amizade, tá bom? Tá, tamo together, total. Bom, esse foi meu amigo Vitor Freitas. Todos os detalhes, as mídias sociais dele estarão na descrição desse vídeo. Sigam lá, se divirtam, deem boas risadas. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por estar aqui, por gravar essa entrevista. Foi muito bom, tá? Valeu, foi muito bom. Um Igualmente, abraço. também curti muito. Um Thank abração. you. See Tchau, you. tchau. Thank you. Bye bye. Hello, it's Rod's friend here, Gino from Real Everyday English. Sorry for interrupting your video. I just want to make a quick recommendation that you subscribe to Rodrigo's channel. He's an amazing guy, he's so humble, he's so dedicated, and he creates absolutely fantastic content. See you people soon. Bye bye, God bless.